Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu YouTube. E hoje quero conversar com vocês um pouco sobre algo que não é relacionado necessariamente à parte técnica, como normalmente eu abordo aqui no meu YouTube, mas mais relacionado à parte comportamental, psicológica, o que está por trás da parte técnica, mas que faz total diferença quando a gente fala em ter resultados no mercado. Quero falar um pouco com você a respeito dessa pergunta que esse aluno me fez, comparado com o Samuel de 2021, lá até um pouco antes, né, desde 2016, 17 que eu estou no mercado, com o Samuel de hoje, de 2025, o que eu fiz, o que eu tive que mudar para que eu pudesse ter resultados no mercado, para que eu pudesse estar no nível que eu estou hoje operando no mercado. Então eu queria falar um pouco com vocês sobre isso. Já aproveita, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Escreve aqui se você concorda, se você discorda do que eu vou falar. É importante ter esse feedback de vocês para saber se esse tipo de conteúdo está ajudando verdadeiramente vocês. Eu acredito que vai estar, porque eu vou trazer experiências que eu vivi efetivamente e que eu sei que muitos de vocês podem estar passando por isso nesse exato momento, beleza? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer, em que eu tive que mudar desde o meu início, né, para que eu pudesse começar a ver a luz no final do túnel no mercado, é aceitar que o risco ele faz parte do trade, faz parte do jogo. Eu sei que você já deve ter ouvido isso, eu sei que alguma pessoa já te falou, você tem que aceitar o risco, faz parte, se estopar tá tudo bem, se você respeitou a estratégia. Mas será que você verdadeiramente vive isso? Será que você não tem isso só como uma ideia, mas você de fato aceita o risco do trade? Eu via que lá no meu início, muitas das vezes, eu queria entrar num trade só com a certeza de que eu iria ganhar. Eu não aceitava verdadeiramente o risco de como ele é, de como o mercado efetivamente é, né? Pô, eu tinha lá uma estratégia meia boca que naquele momento era o que eu tinha no meu início. Isso eu estou falando, como eu disse, 2016, 17, quando eu comecei a estudar. E eu não aceitava verdadeiramente o risco porque naquela época o stop representava para mim um dano, um perigo. Eu não tinha ressignificado o que era stop. O stop nada mais é do que o mercado dizendo, dessa vez se você, a estratégia não está sendo válida, não está sendo respeitada. Da mesma forma que o gain é um sinal de que a estratégia foi respeitada. E é assim, tem que ser assim. A gente, como ser humano, que traz uma carga emocional para o gain ou para o loss, né, seja positiva ou negativa, muito grande, que não faz bem pra gente. No gain a gente fica eufórico, show de bola. No loss a gente acaba ficando puto, bravo, e aí isso desencadeia uma série de emoções, né? Muito por conta também de que eu colocava uma expectativa no trade. Como assim? Eu sempre tive muito claro que eu queria entrar no mercado para mudar a minha vida e mudar a vida da minha família, né? Dar uma condição melhor para minha esposa, para meus pais, para quem eu amo, enfim. E quando eu era estopado, aquele stop acabava representando uma afronta, algo que ia contra o meu propósito, e isso acabava me cegando. Então, isso era ruim porque, além de eu não aceitar o stop, isso me travava no sentido de entrar em operações, ou seja, eu acabava hesitando por entender que isso era uma ameaça contra o meu propósito, que era mudar de vida através do mercado. Então, eu só comecei a ter resultados, só comecei a ver a luz no final do túnel a partir do momento que eu comecei a aceitar que o stop faz parte. Se eu stop dentro do GR, dentro daquilo que eu me programei, tá tudo bem. E bora para a próxima. O mercado é estatístico, o mercado é aleatório. Eu não sei se a sequência das minhas estratégias vão ser 5 gains seguidos, ou um gain, um loss, ou gain, loss, loss, loss. Eu não sei, ele é aleatório. O que cabe a mim como trader é apenas executar a estratégia. Então, quanto antes você entender e compreender isso, e isso eu falo principalmente para você que é iniciante, que está me assistindo aqui, quanto antes você compreender e aceitar isso que eu estou falando com relação ao risco, mais próspero você vai ser e antes você vai ter aquela viradinha de chave que você tanto busca na tua vida, né? E isso através do mercado. O segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês é com relação à capacitação técnica. No meu início do mercado, por mais que eu tivesse já estudado, já tivesse desenvolvido alguma técnica, ainda que muito básica, eu achava que eu tinha o conhecimento técnico suficiente, de certa forma, para fazer dinheiro do mercado. Só que, na verdade, eu não tinha. E muitos dos meus problemas comportamentais e mentais também, relacionados à execução do trade, né, no mercado, eram por falta de capacitação técnica e não efetivamente por um problema necessariamente comportamental ou mental, efetivamente. O que eu estou querendo falar com isso? Eu tenho certeza que
90% da galera que está me assistindo aqui deve se julgar ansioso quando está operando, né? Ah, Samuel, eu sou muito ansioso, eu entro por emoção, eu saio por emoção, às vezes eu não entro por algum outro motivo, enfim. Só que essa ansiedade, na verdade, ela é uma falta de capacitação, muitas das vezes técnica, de não saber o que fazer frente à situação que o mercado está te apresentando. O que eu estou querendo falar com isso? Muitas das vezes você se encontra com um cenário que você não validou tecnicamente, que você não tem uma estratégia bem definida para aquele cenário. E aí, como você tá louco para fazer dinheiro, quer vencer no mercado a qualquer custo, você se força a entrar em muitos trades, né? Ou entra consciente ou inconscientemente, é, e depois você bota a culpa aqui na tua ansiedade, dizendo, pô, sou ansioso, acabei tendo problema por conta da ansiedade, mas não, você só não tem a validação técnica daquilo. Hoje, muitas das vezes, eu desenho o cenário que vai acontecer antes dele acontecer. Isso quer dizer que eu sei o que o mercado vai fazer? Não, eu apenas validei, eu estudei um monte que eu sei, quando eu desenho, eu estou falando, ó, se o mercado executar esse cenário aqui, eu sei o que eu vou fazer. Se ele não executar esse cenário aqui, eu não vou fazer nada, ou vou ficar fora, enfim, não vou fazer qualquer outra coisa. Mas hoje, o meu problema de ansiedade no trade é praticamente zero. Por quê? Porque eu validei muito tecnicamente aquilo que eu tenho que fazer no mercado. Então, antes de ficar colocando a culpa em si mesmo, em questões de ansiedade, de qualquer que seja, né? Eu estou usando a ansiedade como exemplo aqui, mas qualquer questão comportamental, entenda se a tua parte técnica está em dia, está alinhada e está bem desenvolvida, tá? Porque às vezes você está botando a culpa em algo que não é efetivamente a culpa. A razão de você ter esse comportamento é outra coisa e você não sabe, tá? E até por isso que eu desenvolvi o curso Start. O curso Start é um curso para quem está começando do zero, não tem conhecimento algum no mercado, e eu ajudo você a sair de 1.0, estudar aquilo que funciona, que eu já validei, que eu utilizo diariamente para os meus trades, e posso passar isso mastigado para você, ao invés de você ficar procurando aí no YouTube um monte de conteúdo que você nem sabe se funciona ou não, tá? São mais de 60 aulas, 15 horas de duração, fora os bônus que eu entrego junto do Start, que torna um conteúdo extremamente completo, riquíssimo, da forma como eu gostaria que alguém tivesse me ensinado no meu início. Caso você tenha interesse em saber mais informações do Start, me chame no Instagram ou comenta aqui nesse vídeo que eu vou entrar em contato com você. O terceiro ponto que eu gostaria de falar aqui é mais relacionado à parte financeira, no sentido de ter condições de sustentar o processo. Eu sempre falo para os meus alunos do Start, né? Muitos deles chegam com aquela ânsia de mudar de vida, querem fazer o Start, já largar o emprego, ir para o mercado e viver só disso. Só que existe um processo, né, de rampagem, vamos dizer assim, que você vai passar. E muitas das vezes você não enxerga isso da forma que eu não enxergava também. Vou contar uma história para vocês, é verdade isso, né? Tenho provas, testemunhos de que isso aconteceu e que retrata muito bem essa questão. Eu trabalhava numa empresa que eu odiava aquilo que eu fazia, que eu trabalhava, minha função, enfim, trabalhava com reclamação de cliente o dia inteiro, era um saco. Não tinha mais paciência, eu entrei lá, fiquei 3 meses. Deu 3 meses, eu já tinha começado a estudar o mercado, falei, vou largar isso, vou pro mercado. Quero viver do mercado. Saí com uma rescisão ali de aproximadamente 4, 5 mil reais e falei, ó, tem essa grana, vou botar no mercado. Se eu tirar aí 1.000, 2.000 por mês, tá excelente, já me sustento, morava com meus pais ainda, tudo mais, e bora pra cima. O que vocês acham que aconteceram? Deu ruim, é óbvio. Então, o fato de você ter todo um aparato, uma estrutura fora do mercado para sustentar o processo de alavancagem tua no mercado é extremamente importante. É horrível você ter que operar com a pressão de fazer dinheiro para pagar conta, para pagar aluguel, escola dos filhos, seja qual for aí as coisas que você tem que, né, arcar com o compromisso, né, de pagar. Então, quanto mais leve, quanto mais estrutura você tiver na tua vida para sustentar o teu processo de rampagem no mercado, melhor é, tá? Confie em mim, não entre no mercado com essa ideia de 1, 2 meses você já está querendo viver do mercado. Às vezes você dá a sorte de ganhar dinheiro no início e tá tudo bem, maravilha. Só que uma hora você vai cometer um deslize, uma hora o ciclo do mercado vai mudar. Se você não tiver preparado, se você não tiver conhecimento e uma base que te sustente por fora do mercado, você vai acabar tropeçando e caindo, tá? É muito difícil você ver uma pessoa que largou tudo e desde o primeiro dia de vida dela no mercado, essa pessoa, né, evoluiu a ponto de não precisar se recapitalizar. É muito difícil você encontrar isso. Se você conhece alguém,
gruda nela, porque é uma situação muito rara de se ver, tá? Eu não passei por isso, o Adriano não passou por isso, a gente obviamente cometeu esse erro, mas a gente teve que voltar para o mercado de trabalho para se recapitalizar, para depois sim, no momento certo, largar tudo e viver só, vamos dizer assim, do trade. E até isso é uma outra coisa que eu acho importante falar. A galera mistifica muito, você vive só de trade, você ganha dinheiro só, paga suas contas só com o dinheiro do trade. Galera, não precisa ser assim, tirem isso da cabeça. O trade é uma das fontes de renda. Eu tinha esse pensamento lá no meu início, foi uma coisa que eu tive que ressignificar. Talvez eu acho que era até uma questão de ego minha, quero viver só do mercado. Quem disse que esse é o caminho? Quem disse que precisa disso? É óbvio que através do mercado você faz muito dinheiro, mas você ter outros projetos, você ter outras fontes de renda, por que não? Não faz sentido, é uma questão, como eu falei, de ego, de querer se provar que você venceu e você é um trader vencedor e vive só disso. Não precisa ser assim. Até a gente aconselha que não seja assim. Você pega um mês ruim, que nem maio foi um mês difícil para mim, fechei negativo. E aí, como é que eu faria para pagar minhas contas? Né? Se você não tem outras fontes de renda, se você não tem uma reserva financeira boa. Então, desmistifiquem isso. Entendam que o trade é uma das tuas fontes de renda. Tá bom? E o fato de você ter mais de uma fonte de renda não quer dizer que você é um trader ruim. Pelo contrário, está diversificando o teu risco, está aumentando suas fontes de renda e isso é extremamente benéfico, né? Quanto mais dinheiro, mais fontes de renda estiver entrando para você, melhor. Então, esse foi um pensamento que eu tive que mudar também do meu início. Se você já passou por isso que eu comentei ou conhece alguém que está passando por esse momento, escreve aqui nos comentários, curte, compartilha esse vídeo. Esses são só 3 dos principais aspectos que eu tive que mudar com relação à parte comportamental, psicológica e mental também, né? Desde o meu início lá em 2016, 17, para o Samuel de hoje que vocês me conhecem aqui no YouTube, aqui no Instagram. Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui, escreve e compartilha um pouco da tua experiência também nos comentários. Quero saber por qual fase você está passando, qual dificuldade você está enfrentando. Eu vou responder um a um e vou te ajudar a sair dela. Valeu, tamo junto e até a próxima.